Sabe os dois irmãos? Põe aqui a foto dos dois irmãos, Edu, por favor. Triste, né? Os irmãos que foram encontrados na lagoa, lá no Sergipe, mortos. Você acredita, Percival, que a mãe e o padrasto, segundo a polícia, estão por trás desse assassinato? A mãe disse o seguinte: olha, eu estava passando um pano pro meu companheiro, que é padrasto das duas crianças, mas não dá mais. Tá sobrando para mim. E ela diz que viu o momento em que o padrasto arrancou as duas crianças, a Sara de 10 anos e o Micael, matou e jogou na lagoa. Eu vou pôr no ar a reportagem, na sequência eu vou ao vivo até o Sergipe falar com o pai das crianças. Põe no ar. Durante a entrevista coletiva, o delegado Mário Leone disse que Jussiara Soares dos Santos, mãe das crianças encontradas mortas em uma lagoa no bairro Santa Maria, em Aracaju, confessou a autoria do crime e culpa o companheiro pelas mortes. Eles foram requeridos e, nesse segundo momento que eles são requeridos, há uma negativa de autoria. E, num terceiro momento, a Jussiara termina confessando a autoria, atribuindo essa autoria ao seu companheiro, atual companheiro. Os irmãos Sara, de 10 anos, e Micael, de 6, foram mortos de forma cruel e jogados na lagoa já sem vida. No primeiro depoimento, a mãe das crianças disse à polícia que os filhos estavam desaparecidos desde o dia 6 de novembro. Ela teria dado R$10 para que elas fossem comprar lanche em uma mercearia perto de casa, mas as crianças não voltaram. Depois de ouvir os relatos de testemunhas e familiares, o delegado identificou várias contradições na fala de Jussiara. Ela e o companheiro Luciano Santos de Oliveira estão em prisão temporária desde a última sexta-feira. Além de confessar o assassinato dos próprios filhos, Jussiara disse que foi ameaçada pelo companheiro para que ela não contasse nada à polícia. Ela também deu detalhes das circunstâncias do crime que aconteceu no local onde os corpos foram encontrados. Já no terceiro momento em que ela é inquirida, ela findou por admitir que, bem cedo, acordou às 4 da manhã. Quando o dia estava amanhecendo, eles foram até a lagoa. Ela alega que sentou num barranco e viu quando ele desceu com as crianças e ainda viu as crianças gritarem por ela, pelo nome dela. Em seguida, ouviu o barulho, né, dos corpos sendo jogados na água da lagoa. Seu Flávio, pai de Sara, estava inconformado. Conta que a filha era vítima de maus tratos, mas não imaginava que a própria mãe fosse suspeita de matar os filhos. A situação que eu vi minha filha não é... Foi uma morte que eu nunca vi na minha vida, uma barbaridade que fizeram com ela e com o Micael, os dois. Uma coisa de terror, uma coisa que... filme de terror. No IML, quando Jussiara foi liberar os corpos dos filhos para o sepultamento, houve confusão. O pai de Micael, revoltado, já acusava de negligência. A polícia foi na sua casa ontem, você não se encontrava lá, eu fui atrás 2 vezes, você não se encontrava porque fugiu. Eu fugi. Porque fugiu. A sua mãe tá aí, de prova, todo mundo tá de prova. Todo mundo tá de prova. Tá bom. A justiça tá aí para ver. Segundo o delegado, as crianças eram acompanhadas pelo Conselho Tutelar, que tinha conhecimento dos maus tratos, situação que, segundo ele, piorou depois que Jussiara conheceu Luciano, usuário e traficante de drogas. Ela não queria compromisso com essas crianças, eram comuns também, foram diversas as denúncias, os relatos a dar conta que ela comumente deixava essas crianças sozinhas, trancadas dentro de casa. Quando não, essas crianças eram vistas sozinhas, transitando lá no bairro. E ela era cobrada por isso, denúncias chegaram ao Conselho Tutelar, enfim. Isso, depois que o Luciano ele foi posto em liberdade condicional, já com histórico de prisões por roubo, por tráfico de drogas, essas crianças se tornaram um estorvo para que eles pudessem viver a sua vida de ilicitude, o que é lamentável. Demonstrando total frieza, o padrasto das crianças chegou a falar com a nossa equipe de reportagem, lamentando a morte de Sara e Micael. O rosto do menino meio defeituoso, que eu nem conheci ele, entendeu? Por conta disso, vocês acham que alguém pudesse ter feito algo? Maldade, né? Sobre eu não, eu penso que a maldade tem nela, né? Que eu sou novato nessa área, entendeu? Mas por que alguém teria interesse em matar as crianças? Rapaz, aí eu não sei não, entendeu?
Vamos descobrir, né, no laudo, né, daqui a 30 dias, né? A polícia continua ouvindo testemunhas e não descarta o envolvimento de outras pessoas no crime. O delegado disse também que está analisando imagens de câmeras e vai pedir uma reprodução simulada do fato. A gente tem ainda muito trabalho pela frente no sentido de esclarecer algumas contradições relacionadas a horários, análise de imagens, perícias que precisam ser feitas. Inclusive, nos próximos dias vou requisitar uma reprodução simulada dos fatos. O Luciano ele precisa ser reinquirido, inclusive, já após a confissão da Jussiara, para prestar esclarecimentos sobre tudo aquilo que ela alegou, que ela denunciou. Ainda de acordo com informações da polícia, Jussiara teve 5 filhos, Sara e Micael, uma menina já adolescente que mora com a avó materna, uma criança especial que, segundo o delegado, só foi poupada por causa do benefício que recebe, e um outro menino, Tauan, que tinha 3 anos quando morreu afogado em 2011. Eu não vislumbro a necessidade de reabrir esse caso, mas a depender da evolução das investigações, inclusive os familiares do Tauan serão ouvidos, serão requeridos também. Bom, vamos ao vivo até Aracaju com Cláudio Rocha, o nosso repórter, que está ao lado do delegado, que está fazendo um trabalho incrível nesse caso, e também do pai biológico das crianças. Cláudio, como é que está a situação agora? O padrasto está colocando a culpa mais na companheira, já que ela jogou tudo no ventilador. Há a possibilidade da participação de uma terceira pessoa? Boa noite para você e para os amigos aí do Sergipe. Olá, Bate, boa noite para você, boa noite a todos. Realmente um crime que chocou toda a sociedade sergipana, inclusive, Bate, tanto o delegado Mário Leone, quanto também o Flávio, que é o padrasto das crianças, o pai das crianças, da Sara. Eles estão escutando você, pode fazer perguntas a qualquer momento. Vou começar aqui com o doutor Mário Leone. Boa noite, doutor Mário. Então, a polícia não tem dúvidas, desconfia realmente de que há uma terceira pessoa nesse caso? Não, nós não descartamos essa hipótese, né? Existem denúncias, inclusive, dando conta da participação de terceiros. Isso ainda não está confirmado nos autos, mas nós também não olvidamos, não descartamos essa hipótese. E por que há essa desconfiança de uma terceira pessoa? Por conta de denúncias que chegaram ao nosso conhecimento, a colaboração da comunidade, que esse caso é um caso que causou muita perplexidade aqui na nossa cidade. Surgiram denúncias, mas dessas denúncias ainda não se confirmam, mas nós não descartamos porque temos ainda bastante trabalho pela frente. Nós avançamos bastante nessas investigações na semana que passou, nós conseguimos indícios de autoria atribuídas a esse casal. Foram diversas as contradições que eles apresentaram, mas nós ainda temos muito trabalho pela frente. Foram decretadas prisões temporárias de 30 dias. Nós precisamos converter essas prisões para que os responsáveis eles possam a júri presos preventivamente. Nós temos perícias para serem realizadas nos próximos dias, inclusive a reprodução simulada dos fatos. O Luciano ele precisa ser requerido após a confissão da Jussiara. Diversas pessoas ainda precisam, nós ouvimos muitas pessoas, mas ainda tem pessoas para serem oitivadas nesse caso. Os policiais, nossos investigadores estão em campo fazendo levantamentos. A gente tem análise ainda de imagens para fazer, esclarecer algumas contradições em relação a datas e horários por parte relacionados a alguns depoimentos e também as declarações e o interrogatório dos indiciados. Então, a gente ainda tem bastante trabalho pela frente. Doutor Mário, a Jussiara demonstra algum tipo de arrependimento? Quem tem a técnica do interrogatório percebe facilmente que ela mente, constantemente mente. Ela não encara você, ou ela fala olhando para um lado, ou para o outro lado, ou querendo reproduzir uma mentira já ensaiada, ou quando ela é surpreendida com alguma informação que confirma alguma contradição por ela apresentada, ela fica clara a tentativa dela de buscar fantasiar algo relacionado àquilo que lhe é perguntado. Então, assim, a gente percebe a dissimulação nela e, em muitos momentos, a frieza também, a frieza. Além da Sara, um dos filhos, o Tauan, ele morreu em 2011, teria sido afogado,
teria morrido por afogamento. Esse caso também será reaberto? Sim, nós revisitamos o caso, o inquérito policial que foi instaurado em 2011 para apurar essa morte. Foi uma criança de 3 anos de idade que se afogou em um poço no povoado Pitanga, que fica no município de São Cristóvão, que é Grande Aracaju, na divisa com Aracaju, com o bairro Santa Maria, então próximo ao local, inclusive, onde aconteceu esse duplo homicídio. O laudo evidencia que a morte do jovem Tauan foi por afogamento. À época, o inquérito não responsabilizou ninguém por essa morte. A questão é saber se essa morte se deu acidentalmente ou foi provocada, ou se trata de um homicídio doloso. No inquérito, não responsabiliza por homicídio quem quer que seja, mas nós vamos avançar nas investigações do duplo homicídio, vamos requerir, inclusive, familiares do jovem Tauan. Se houver indícios, esse caso será reaberto. Agora, é importante ressaltar, sim, a morte do jovem Tauan, que ocorrida em 2011, foi uma morte por afogamento. No caso do duplo homicídio agora das crianças, ocorrido agora, trata-se de um duplo homicídio. A causa-morte foi politraumatismo, inclusive traumatismo craniano. O pulmão das crianças estava sequinho, então elas foram jogadas, deixadas lá na lagoa, já foram jogadas na lagoa em estado já de óbito. Parece-me que o Bate tem uma pergunta. É isso, Bate? Eu quero parabenizar o trabalho do doutor Mário, é a polícia que a gente espera, doutor. Clara, o que sabe, o que pode ser divulgado, a polícia revela para o povo. Até por isso não houve aí uma onda da sociedade, né? A clareza do delegado e da Polícia Civil aí da cidade fez com que a população ficasse só acompanhando o desdobramento, sabendo que o trabalho está sendo feito às claras e com honestidade. O Flávio, que é o pai, está aí do seu lado, eu queria saber se ele percebeu em algum momento desse tempo todo a verdadeira face dessa mulher, que pode ter participação no assassinato dos filhos, né? Exatamente, o Flávio. Você escutou bem a pergunta do Bate, então você em algum momento suspeitou de que havia essa suspeita aí da sua esposa nesse caso? Pelo fato, eu suspeitava porque ela já tinha abandonado as crianças. Ela passou 5 dias e ela viajou e deixou numa casa de uma mulher que ela bebe, entendeu? Aí deixou suja. Aí foi quando, nesse tempo, eu fui no Conselho Tutelar para pegar a guarda das crianças, que ela passou mais de uma semana que tinha viajado e deixou Micael, deixou Sara e o Tauan, não, isso, o Tauan. Não, o Tauan não, deixou Sara, Micael e Ariel. E viajou. Aí foi que eu vi ela lá na casa dessa mulher. Aí eu fui no Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar mandou eu por fora, e do fora eu fui para Barão de Maruim, mas foi quando era um monte de burocracia, sabe? Eu estava trabalhando também, aí ela apareceu e disse que não precisava mais não, porque tinha mãe para cuidar. Como é para você, como pai, perder uma filha dessa forma? É triste, né, amor? É triste, porque já é o meu segundo filho que eu não tenho mais filho. Aí é revoltante e eu quero justiça, quero que a justiça seja feita. Você conviveu com a Jussiara durante 2 anos. Como era a relação dela com os filhos? Ela sempre bateu, ela sempre batia nas crianças, no Tauan, quando era vivo, quando eu morava com ela, que eu dizia para ela, rapaz, vai procurar uma pessoa do seu tamanho para bater, porque isso é feio, você batendo em criança, que eu não gosto de judiar de criança. Aí, quando eu saía para trabalhar, o menino ficava chorando. Aí... Ok, eu quero agradecer a sua participação, também do Dr. Mário Leone. É isso, Bate, as informações de momento aqui de Sergipe. Obrigado, viu? Aqui estava mesmo, tá, Carol? Vem para mim, por favor. É aí que eu pergunto, onde é que está o Conselho Tutelar nessa hora, né? Aí, já tinha todos os indícios que a mulher não prestava, já batia nas crianças, espancava as crianças. Ainda bem que agora a Polícia Civil, né, tá fazendo o trabalho dela.